Olá! Bom, vamos mergulhar direto nesta explicação de hoje. Nossa missão aqui é desbravar os testes e a depuração dos protocolos de contexto de modelo, os famosos MCPs, bem no coração do ecossistema da Solana. A ideia central é garantir que os fluxos de dados de inteligência artificial sejam absolutamente impecáveis, sabe? Aquela confiabilidade inabalável. E para chegar nesse nível de produção, a gente precisa entender cada engrenagem dessas interações de dados. Para essa nossa análise, o roteiro é bem direto. Vamos passar pela importância dos testes, configurar o ambiente, criar aqueles testes de contrato fundamentais e entrar de cabeça no ciclo de diagnóstico. Depois, vamos documentar tudo num relatório de depuração e deixar a casa arrumada para a distribuição. É literalmente o ciclo de engenharia de ponta a ponta. Número 1 na nossa lista, a importância dos testes e como evitar aquelas falhas de integração chatas. Essa é a base de tudo para criar pipelines de dados que não quebram de jeito nenhum. Aí surge a pergunta de $1 milhão. Por que focar em testar essas interações MC exatamente agora? A resposta, na verdade, é bem simples. Evitar aquele efeito dominó catastrófico. Lacunas no design ou casos extremos super obscuros precisam ser capturados e neutralizados muito antes de escalarmos isso via linha de comando. Se a gente deixar passar qualquer divergência aqui, bom, lá na frente os fluxos de IA simplesmente desmoronam. E é aqui que a genialidade do protocolo de contexto de modelo entra em cena. O MCP não passa de um contrato super rigoroso, mas extremamente leve, rodando em cima do bom e velho HTTP. Ele basicamente dita as regras do jogo, como os dados entram e como eles saem. É como se fosse um aperto de mão inquebrável entre o servidor e o modelo. Qualquer desvio e o contrato é anulado na hora. Indo para a segunda parte, a configuração do nosso ambiente local e as ferramentas essenciais. Vamos colocar a mão na massa e ver o que é preciso para montar esse laboratório de depuração. Para o nosso ambiente de testes rodar liso, existem algumas exigências inegociáveis. Primeiro, a gente precisa do Node.js na versão 16 ou superior. Segundo, o repositório do servidor MSAPE rodando localmente. E, o mais crucial de todos, o nosso arquivo JSON com a especificação do modelo. Essa trindade é o que garante que a gente consiga reproduzir o processo quantas vezes precisar, sem surpresas. Sobre o stack tecnológico, a escolha aqui é clássica e super eficiente. A gente usa o Jest para automação e o Supertest para garantir as asserções a HTTP. É uma dupla que traz uma padronização incrível, lembrando muito aquele fluxo de integração tradicional da Web 2. Ah, e claro, o curl entra como nosso fiel escudeiro para aquelas checagens rápidas e manuais direto no terminal. Uma verdadeira mão na roda. Beleza, ambiente pronto. Passo número 3, criar os testes de contrato para validar os esquemas. É aqui que a gente começa a ditar as regras entre o servidor da Solana e a IA. Então, o que realmente faz um teste de contrato ser um teste de contrato? Na essência, é um método automatizado focado em garantir que a API está seguindo um esquema pré-definido à risca. O detalhe mais fascinante aqui é que esse tipo de teste não quer saber como a mágica acontece nos bastidores. A implementação interna não importa. O que importa é se os nomes das propriedades, os tipos de dados e a semântica pública estão batendo exatamente com o que foi combinado. Para fazer essa engrenagem girar, nossa suíte de testes assume 3 trabalhos principais. Primeiro, subir o servidor local. Segundo, disparar as requisições HTTP, fingindo ser um cliente real, pedindo dados. E terceiro, fazer a asserção matemática e implacável de que a resposta é idêntica ao que o modelo exige. É um fluxo simples, eu sei, mas que poupa uma dor de cabeça gigantesca. Entrando na nossa quarta parte, diagnóstico e correção, o famoso ciclo de depuração. Com os testes criados, é hora de ir para as trincheiras isolar e aniquilar os bugs. Preste bem atenção, porque este é o coração de um fluxo de diagnóstico profissional. Tudo, absolutamente tudo, tem que começar com a escrita de um teste que falha. A regra é clara, não se corrige o que não se consegue reproduzir quebrando. A partir daí, a gente isola o problema com o curl, aplica o patch no código e, por fim, roda tudo de novo para ver aquela luz vermelha maravilhosa finalmente ficar verde. Quer um exemplo clássico? Imagina um bug de serialização. De um lado, a gente tem a expectativa correta, um campo que deveria ser um número inteiro. Do outro lado, a triste realidade, o servidor devolvendo uma string bizarra ou até um valor nulo. Parece pouca coisa, né? Mas essa simples divergência de tipo destrói completamente qualquer sistema consumidor que dependa desses dados para fazer cálculos. É pane na certa. Para não deixar essas anomalias escaparem, um planejamento metódico é essencial. Não basta apenas checar se os campos centrais estão lá. Temos que estressar a API.
mandar contas vazias, forçar erros internos do tipo 500 e ver exatamente como o sistema reage. A verdadeira solidez de uma API é provada nas suas bordas, nos cenários extremos. Parte 5. O relatório de depuração. Após corrigir as falhas, é aqui que a gente documenta a estabilidade e formaliza o sucesso da missão. E olha, o relatório de depuração não é só um arquivo de texto qualquer para cumprir tabela. Ele é o artefato final, a prova irrefutável de que a integração funciona. Ele guarda os logs de saída, as requisições puras da rede, a causa raiz confirmada e as evidências práticas de que o patch resolveu tudo. É literalmente a garantia de estabilidade entregue na mão de terceiros. E para esse relatório ser blindado contra dúvidas, ele exige uma estrutura bem rigorosa em Markdown. Tem que ter o passo a passo da reprodução, os dados brutos, a análise minuciosa da causa, a correção exata e a prova final. Por que tudo isso? Para que qualquer desenvolvedor consiga clonar o repositório do zero, bater o olho, entender exatamente o que aconteceu e ter certeza de que a solução é sólida. Colocando a causa raiz sob a lupa, notamos aqui aquele erro fatal no nível do código, que é tentar serializar dados binários usando um toString. E logo ao lado, a correção super elegante usando o conversor nativo number. É uma mudança minúscula no código, mas o impacto é absoluto, resolvendo de vez aqueles problemas de incompatibilidade visual que a gente acabou de discutir. E, finalmente, seção 6, preparando o terreno para a distribuição. Relatórios devidamente aprovados? O horizonte se abre para a adoção. Se tem uma regra de ouro para tirar de toda essa jornada, é esta. Checar vagamente se um campo existe é uma armadilha enorme. As seções explícitas de formato e de tipo são o que realmente salva o dia. Elas formam a única barreira real contra aquelas falhas sutis de codificação que, se escapassem, iam destruir silenciosamente os pipelines mais complexos. Esta citação resume brilhantemente a filosofia de manter ecossistemas maduros. Bate aquela vontade de reescrever sistemas inteiros quando achamos um erro, né? Mas a realidade é que alterações cirúrgicas, mínimas e rastreáveis, apoiadas por testes impecáveis, são infinitamente mais fáceis de auditar e inspiram muito mais confiança técnica na evolução do software. Consolidando toda a nossa análise, os 3 grandes pilares para uma entrega à prova de balas são: primeiro, transformar expectativas em testes de código super explícitos. Segundo, preservar as requisições da rede no formato mais bruto possível. E terceiro, condicionar qualquer liberação à aprovação incontestável de toda essa bateria de validação. Para fechar essa explicação e já instigar o que vem a seguir, fica esta reflexão em aberto. Como todo esse rigor metodológico e esse relatório detalhado vão virar ferramentas ágeis na próxima fase de distribuição de linha de comando? Imagina só poder rodar uma única instrução no terminal para validar automaticamente todo o contrato de dados. Pois é, o futuro da integração descentralizada começa exatamente com essa base. Foi incrível destrinchar tudo isso por aqui. Até a próxima análise.